Irmão Isaías, nós vamos falar então sobre o Espírito Santo, né, irmão Isaías? Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, né, a terceira pessoa da Trindade, né, mais conhecido na teologia como o Paracleto, né, o Paracleto de Deus, gente. Olha, hoje nós queremos desenvolver um assunto, né, que vai trabalhar na questão dos benefícios, né, que a igreja tem através do Espírito Santo, né? São vários benefícios, mas hoje, exclusivamente, nós queremos tratar sobre batismo com o Espírito Santo. É isso aí! Nós queremos falar hoje sobre o batismo com o Espírito Santo. Gente, será que tem necessidade hoje, né, da igreja ser batizada com o Espírito Santo? Me parece, olha, veja bem, não é um todo, mas me parece que hoje esfriou um pouco, Isaías, esse negócio de batismo com o Espírito Santo. Eu sei que tem muitas pessoas, graças a Deus, no meio pentecostal, né, que conhecem, que sabem que há uma grande necessidade do batismo, né? A segunda questão que nós vamos trabalhar hoje é o seguinte: se nós temos consciência que o batismo com o Espírito Santo, né, batismo no Espírito Santo, além de ter um grande valor, é necessário, então por que não se busca isso no seio da igreja, gente, né? Você que me ouve nesta noite, né? Você é de uma igreja pentecostal? Bom, se você não é de uma igreja pentecostal, hoje você vai ouvir, lógico, um locutor pentecostal falar de línguas estranhas, gente. É evidência com o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas também você tem o direito aí, do outro lado, talvez, de discordar, né? Você que talvez é de uma igreja mais assim, histórica, né? Uma igreja aí que crê no Espírito Santo, crê, né, de alguma forma assim diferente. Aí não é nosso intuito, né, atacar você, mas nós queremos desenvolver aí, através da Bíblia Sagrada, através do estudo da palavra, aleluia, o nosso credo bíblico sobre batismo com o Espírito Santo e também a grande necessidade que há da igreja buscar aí esse dom maravilhoso, né? Afinal de contas, o que é isso, gente? O que é isso? Bom, fica no ar aí que você vai descobrir daqui um pouco, hein? Aleluia! Deus é fiel, Deus é bom. 20 horas e 28 minutos. Vamos ao mais intervalo e daqui a pouco, com certeza, nós estamos de volta em nome de Jesus. Mas vamos lá, irmão Isaías, eu sei que tu és pentecostal. Primeiro eu queria desenvolver aí, no sentido mais prático, o teu testemunho aí, em 5 minutos nesse bloco. Como é que você foi batizado com o Espírito Santo, irmão Isaías? Né? Aquele negócio de fogo por dentro, o que você sentiu ali, aleluia, na hora dessa experiência? Porque se eu vou te dizer o que eu senti, meu irmão, olha, foi coisa extraordinária, né? Quase nem se explica, né? Mas como nós temos que saber como é que é o negócio, né? Irmão Isaías, em nome de Jesus, tua experiência do batismo com o Espírito Santo. A minha experiência do batismo com o Espírito Santo, eu era muito pequeno, né? Eu tinha 8 anos de idade. Eu cresci na igreja e eu fui batizado com o Espírito Santo com 8 anos de idade. Uhum. E com 8 anos de idade, irmão. Tá de brincadeira, mano. Como é que alguém foi batizado com 8 anos de idade, mano? É uma coisa que é só Deus mesmo, né? E eu me lembro que eu fazia parte de uma igreja. Hoje nós fazemos parte de uma igreja pentecostal também. Mas nesse período, nessa igreja, se dava muita ênfase a questão da busca do batismo com o Espírito Santo. Até meio que se utilizava algumas fórmulas para isso, né? Achavam, né, que existia essa fórmula, que não existe. Uma espécie de chave. Uma chave. E eu me lembro que eu, quando criança, 8 anos, eu estive à volta de muitos pastores, inclusive a minha mãe, pessoas que buscavam. E eu ia para os cultos e ficava glorificando aquele período de oração. Você tinha uma referência, né, praticamente, né? Constantemente. E foi algo muito extraordinário, meu irmão, que mudou para uma criança, né? Criança 8 anos. Arteira e tudo. Mas uma das coisas que eu acredito que esse impacto do Espírito Santo gerou em mim muito, já com 8 anos, foi temor. Depois até eu comentava com o irmão, acho que com 10 anos de idade, havia cometido algo que eu entendia como uma infração contra a verdade de Deus, e eu cheguei ao pastor e pedi para ele me disciplinar, porque Errei, eu entendia que havia uma necessidade. Então, uma das coisas que eu entendi muito forte desde pequeno é o temor. O Espírito Santo, ele gerou isso. E eu tive essa oportunidade com 8 anos, né? Imagina, se pessoas com um pouco mais de idade às vezes perdem um pouco o controle, imagina uma criança de 8 anos. Meu Deus do céu. Foi um estrondo de Deus. Glória a Deus. Que maravilha, né? Inclusive, esse estrondo, né? A gente vai trabalhar mais na frente. Esse estrondo de Deus, né? Que eu digo que a manifestação visível, né? Porém, não foge de uma questão ética absurda, mas é algo que foge da normalidade, irmãos, né? Até porque a gente vê lá em Atos 2 a consequência da manifestação do Espírito Santo, né? Chocou pessoas que estavam ali como testemunhas, né? Elas diziam assim, pô, mas esse pessoal tá tudo bêbado, gente, né? Estão no gole. Mas não tinha ninguém no gole, não. As pessoas tinham bebido do Espírito Santo. Como? Exatamente, né? Não é nem bebeu, se afogaram naquele mar de graça, de unção que é
essa coisa gostosa, né, de receber o Espírito Santo e essa atividade espiritual trabalhar como fusão na nossa vida. É algo extraordinário. Mas eu vi na tua proposta aí, irmã, espiritual, na tua experiência, que você teve referência. O meio em que você vive, me pareceu, que facilitou, além da compreensão, facilitou a influência para uma busca, irmãos. Incentivava isso. Tanto que eu me lembro que era eu e algumas crianças que a gente se reunia ali na hora da oração ali. Era uma igreja de muita oração. E eu me lembro que a gente ficava ali, um abraçado no outro, um de mão dada com o outro, buscando o batismo. Verdade. Alguns nem tinham sido ainda batizados e pulavam porque queriam receber aquilo que o outro recebeu. Oh, que saudade, hein? Meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Eu lembro quantas vigílias com a minha mãe, né? Minha mãe ia pra vigília, ia eu e ela, constantemente, eu, ela e minha irmã. E ali em Porto Alegre, ali no próximo à rodoviária ali. Perfeito. E a gente tava sempre buscando essa experiência. Ia no que eles chamavam de cenáculo de oração, ia para aquele lugar que era só oração ali, só tinha crente doidão ali, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando o revestimento, revestimento do Espírito na vida. Verdade. Mas, irmão Elton, aproveitando que o irmão tocou ali no assunto sobre, às vezes, aquela questão que parece loucura, né? A gente vai entrar já no que seria um batismo com o Espírito Santo. Verdade. Eu tenho uma visão de que, de acordo com a demonstração que cada um tem, emocional, a pessoa acaba demonstrando gestos, coisas que não é o Espírito Santo que fez. Entendi. Só que ela recebeu um revestimento de poder, algo que a gente vai explicar aqui sobre o batismo, e ela acabou exteriorizando. E com o tempo, às vezes, alguns até acham que isso esfria, a pessoa esfria quando a pessoa começa a entender que a pessoa começa a ter um certo controle do seu espírito. Um grande erro é quando alguém diz assim, o espírito é sujeito ao profeta, o espírito do profeta. O espírito do homem é sujeito ao homem. Né? Agora o espírito de Deus é ele que sujeita o homem a ele, não ele se submete porque ele é Deus. Isso dá uma então, com o tempo vai se aprendendo ou não também, né? A ter um certo controle dessa exteriorização, que ela é mais sentimental, assim, de acordo com o que tu sente. Verdade. Imagina tu sentir algo que foge das sensações, humana, né? das melhores sensações que existem naturalmente. Vou dar um exemplo: você está com muita sede, você toma um copo de água bem gelada ou uma limonada, você sente algo muito bom. Chega a fazer os olhos assim, né? Verdade. Virar os olhos. Coisa boa. Que bom. Isso, agora imagina você receber algo além disso, além dessa sensação que a gente um rio tem de água viva, né? Que coisa maravilhosa. Mas, irmão Isaías, antes da gente ir pro próximo louvor aqui, glória a Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, o irmão pensa que biblicamente é uma necessidade. Por que é uma necessidade, amado? É uma necessidade. Primeiramente, a Bíblia diz, João Batista, a palavra de Deus mostra que João Batista foi o precursor, a voz que clamou do deserto, profetizado por Isaías. No capítulo de número 3 de Mateus, no versículo de número 11, está escrito bem assim: eu em verdade vos batizo com água. Ele dizendo para aquele povo que ele batizava, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o próprio João Batista, já no princípio já da missão de Jesus, do cumprimento das profecias acerca do Messias, e ele cumprindo o projeto de Deus como precursor, ele diz que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Também em Lucas capítulo de número... Vou ler alguns textos aqui, depois a gente vai se discutindo sobre o assunto no decorrer. Lucas capítulo de número 24 e versículo de número 49. Aí já é Jesus. Certo. E eis que sobre vós, Jesus dizendo aos discípulos, já perto da sua ascensão, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele já abre um detalhe ali que ele fala, que envio a promessa de meu Pai. Qual era a promessa? Joel 2,28. Verdade. Derramarei do meu Espírito. Então, sobre toda a carne, Jesus veio. Sem acepção de pessoa, né? Sem acepção. Olha, interessante. Carne, Joel dizendo que era para toda. Você vai ver que tem narrado ali os velhos, crianças,
e mulheres. Olha que extraordinário, né? Numa cultura qual havia até um certo preconceito, né, com as mulheres, né? Exatamente. Aí Era pra Joel elas. diz assim, Deus não tem acepção de ninguém. É mulheres, jovens, Verdade. crianças e velhos. E ainda diz que os velhos sonhariam. Interior. Isso me chama muito Verdade. interessante. Teriam visões. Glória a Deus. Então é uma promessa para todos. Aí Jesus diz, olha, no 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eu entendo que o batismo é revestimento de poder. A gente vai falar aqui mais pra frente, né? Verdade. Então há uma grande necessidade, em primeiro lugar, porque é bíblico, né? Isaías? É bíblico. É bíblico, né? João vem então, glória a Deus, João vem então pregando isto, né? Vem preparando o caminho, dizendo, olha, né? Vai vir um aí, né? Que vos batizará com o Espírito Santo, né? E com fogo, né? Agora, que interessante esse negócio de fogo, né, Moisés? Qual é o aspecto, qual é a dimensão do fogo dentro dessa questão, irmão Isaías, do batismo com o Espírito Santo, né? É um fósforo que acende. Que negócio é esse, né? Que linguagem é essa, meu Moisés? Interessante né? isso. Que negócio é esse, né? Porque o batismo com o Espírito Santo, quando você sente ele na prática, né? Todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo vão dizer isso, né? Agora aqui, por exemplo, aqui fazendo a comunicação aqui com o nosso irmão aqui, ó, o nosso irmão Jackson, né? Se não falha a memória, glória a Deus, ele disse que ele foi batizado com 12 anos, irmão Moisés, né? É Jackson Figueiredo, né? Foi batizado com 12 anos, né? E uma coisa que não dá para esquecer é aquela ardência, aquela experiência ardente, Moisés. Glória a Deus, que arde como fogo. Então a Bíblia ela vem se cumprindo na prática, glória a Deus, né? Exato. Depois em Atos ali a gente vai entrar ali também, né? Fazer trazer alguma experiência prática ali, onde o evangelho é pregado, ao batismo com o Espírito Santo e então na mesma sequência, no mesmo ato, as pessoas falaram em mistérios com Deus, né? Falam em línguas estranhas, né? Mas Moisés, pode continuar aí, em nome de Jesus, glória a Deus. Porque me chamou a atenção essa questão aí do fogo aí, né? Exato. Antes de chegar no fogo aqui, uma das coisas que a gente o cristão ele precisa, eu acredito, irmão Elton, que as pessoas elas não são tão incentivadas a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque mesmo a gente sendo de uma igreja pentecostal, muito pouco a gente fala sobre o Espírito Santo. Isso, esta é a verdade. Isso é uma verdade. Sendo que a gente vai ver pelas Sagradas Escrituras, e aí existe até uma confusão, né? Comentei um dia com o irmão, Sim. alguns a meio que ri da gente, acham que a gente está falando besteira, mas a gente vê uma grande maioria de pessoas com essa confusão entre ter o Espírito e ser batizado com o Espírito. Ah, essa é a questão. Olha, eu quero tratar um bloco sobre isso, tá? Posso chamar um intervalo aqui? Né? Amém. Glória a Deus, né? Pra nós. Ah, interessante, né? A diferença, então, irmão Isaías, do batismo com o Espírito Santo e ter o Espírito Santo. Vamos tratar isso aí, Bom. glória a Deus, né? No próximo bloco, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe nessa noite, você que está com a gente aí, glória a Deus na Rádio Vitória. Um grande abraço, você que vem chegando, ligando a rádio aí na 102.9. Quem vos fala? Irmão Elton Ferraz, comigo está Isaías Fagundes, né? Degustando, gente, a palavra de Deus e falando sobre a necessidade que a igreja tem, gente, né? De tanto manter a comunhão com o Espírito Santo, né? Quanto ser avivado, né? Com o batismo com o Espírito Santo, essa experiência abençoada. Glória a Deus. Irmão Isaías, quero, glória a Deus, aproveitar que não é sempre, né, que eu vou tê-lo aqui, glória a Deus, na rádio. Então eu gostaria, né, que você fizesse aí, amado, essa diferença, amado, né? Porque eu já tive essa experiência, irmão Isaías, de pessoas que vinham a mim e perguntavam, irmão, mas qual é a diferença, né, entre ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo pode ser batizado? Toca nessa área para nós aí, Amém. nosso irmão Isaías. Vamos embora. Glória a Deus. Então, o que acontece? Ter o Espírito Santo, eu vou ler um texto aqui. Com certeza. Primeiro, a salvação ela só é possível através do arrependimento e do recebimento de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Olha aí, viu? como Salvador. Então, se eu recebo Jesus, por certo, eu recebendo Jesus, eu me arrependendo, eu estou no caminho da salvação. Glória a Deus por isso. Então, João capítulo de número 16, versículo de número 8, está escrito bem assim. Jesus disse, né? No 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei, o Consolador. Certo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado Verdade. e da justiça Meu Deus. e do juízo. Então, sem o Espírito Santo é impossível arrependimento também, Certo. um convencimento. Segundo, quero ler outro texto aqui e a gente começa A desenvolver. a desenvolver. Uhum. O Espírito Santo ele é a garantia de salvação. Por quê? Está escrito ali em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós,
depois que ouviste a palavra da verdade, a palavra que fala acerca de Jesus, o Salvador, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, quem é ele? Jesus. Foste selados com o Santo Espírito da promessa. Ó, selado. Ele está falando sobre o Espírito Santo como um selo. Como um selo, né? O qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é o penhor? O penhor é algo que deixamos como uma garantia de que voltaremos para efetuar o pagamento. Imagina, olha só que desenvolvimento. Então, se o Espírito Santo, olha só, se o Espírito Santo é o selo, o penhor, e a garantia é a garantia, o que está escrito no texto aqui, depois que ouviste a palavra da verdade, eu ouvi a palavra, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, criei em Jesus, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, a partir que nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. É automático. Alguém que recebe a Cristo, ele recebe o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar nessa vida, gerando o quê? Arrependimento, né? Convencendo do pecado o juiz da justiça, começa a direcionar, e ao mesmo tempo o Espírito Santo se torna uma marca de garantia, é propriedade minha, glória a Deus, de Jesus. Verdade. Então, todo aquele que recebe a Cristo verdadeiramente, ele recebeu o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, Jesus disse, né? Eu vou enviar um outro Consolador, e ele vai vos guiar. O que o Espírito Santo faz? Ele então vai nos guiar nessa caminhada em direção ao céu. Que maravilha. Glória a Deus. E às vezes a gente se confunde com isso. Agora o batismo com o Espírito Santo já é uma outra, ele é uma outra questão. Porque alguém pode ter o Espírito Santo e ainda não ser batizado com o Espírito Santo. Mas, diferentemente, acredito que ninguém seria batizado sem o Espírito Santo. É verdade. E a palavra, não sei se o irmão vai dividindo aqui os tópicos, a gente vai... Vamos dividindo, vamos dividindo, né? Glória a Deus. Mas interessante, né, irmãos? Porque não são poucas as pessoas, né? Que não intentam fazer essa diferença, às vezes, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Porque a leitura da Bíblia é que vai dar o indicativo correto e absoluto daquilo que verdadeiramente é doutrinário. E agora o irmão trouxe aí mais 3 versículos, né? Provando, glória a Deus, que há uma diferença, amado, entre você ter o Espírito Santo e agora, tendo o Espírito Santo, tendo essa segunda experiência do batismo com o Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, em primeiro lugar, o irmão Isaías exalta ali, que ele é importante para a igreja, glória a Deus, porque é a vontade de Deus que a igreja seja selada. Além de selada, como o Espírito Santo, como moradia, que a igreja tenha a segunda experiência de revestimento. Porque o que é o batismo com o Espírito Santo, Moisés? O que seria, né? A utilidade que tem, né? O batismo com o Espírito Santo. O batismo, alguns dizem com e outros não, né? Até porque, a expressão da palavra batismo, ela significa baptizo, baptizo, né? Que significa imergir ou imersão, né? Assim, só para dar uma situada aí. Exatamente. Então, o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é uma bênção e uma experiência dos crentes. É bem diferente da regeneração. A regeneração é o quê? Eu recebi a Cristo, eu estou no processo da regeneração, né? Agora o batismo é diferente. Quando regenerados, nascemos de novo. Eu nasci de novo quando eu recebi a Cristo e recebi o Espírito Santo. Quando somos batizados no Espírito de Deus, recebemos a plenitude do Espírito. Verdade. É pleno. É pleno. E nós somos revestidos de poder. Interessante que a Bíblia vai mostrar, meus irmãos. Vamos achar alguns textos aqui. Certo. Em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos 1, 8, está escrito bem assim. Certo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A partir do revestimento de poder, então, nós somos capacitados para o quê? Para fazer a obra de Deus. Aleluia. Verdade. E o batismo, a palavra baptizo, que o irmão citou aqui, é justamente isso. Quando a gente vai se batizar em águas, a gente é imergido nas águas. Agora, quando a gente é batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo,
A gente é mergulhado no Espírito. É verdade. Há uma imersão, né? Uma imersão Glória a Deus. numa direção de poder para capacitar o quê? Capacitar para a obra de Deus, para o serviço na obra de Deus. Então, meus irmãos, antes de continuar aqui, tem muita gente que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E eu já vi pessoas desanimarem, elas receberam a Cristo e elas não foram batizadas com o Espírito Santo e elas pensam assim, eu já vi alguém fazer uma confusão na cabeça de pessoas, dizendo assim, ó, tu não é batizado com o Espírito Santo, tu não tem o Espírito Santo, então tu não é salvo, porque não tem como ser salvo sem o Espírito Santo. Viu só que confusão? Não tem, e realmente a Bíblia mostra que não tem como, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo que nos convence inclusive de que Cristo é o Salvador. E a Bíblia diz que não há outra maneira de sermos salvos senão recebendo a Cristo. Então, se eu não recebo a Cristo e não sou convencido de quem é Cristo, como eu vou ser salvo? Não tem como, né? Não tem como. É impossível, né? Então, se é o Espírito Santo que me convence, e essa pessoa às vezes luta porque alguém diz, não, tu não é batizado do Espírito Santo, é porque tu é alguém de última categoria, Deus não te batizou, aí pode entrar até, quem sabe, na predestinação, quem sabe alguém está ouvindo, é um calvinista, não é batizado, não tem garantia de salvação por isso. Mas não é o que a Bíblia diz. Não é a verdade, né? A Bíblia diz que a partir que nós recebemos a Jesus, então nós recebemos o selo da promessa, o Espírito Santo. Glória a Deus. E o que cabe a nós, a partir de recebermos o Espírito Santo, e aí entra um erro, às vezes, nas nossas igrejas pentecostais, de não incentivarmos as pessoas de buscar revestimento de poder. Meu Deus. Capacitação, revestimento de poder, é alguém ser mergulhado nas grandezas inescrutáveis do Espírito Santo, para ter capacidade para fazer a obra de Deus. Aí Jesus diz, olha, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Até os confins da terra. Até os confins da terra. Agora você imagina, vocês trabalhando textos aí nas negativas e positivas, veja que na medida em que o texto, em que a Bíblia fala positivamente sobre esse assunto, eu como âncora da situação aqui, eu fico fazendo a seguinte pergunta: se o Evangelho, né, necessita do batismo com o Espírito Santo, então não será por isso, ou um dos motivos, né, que nós podemos entender que em algumas situações o Evangelho não está avançando, glória a Deus, por falta de investimento, amado. Por falta de investimento. Porque eu tenho um versículo aqui na palavra de Deus, tá? Atos capítulo 1:5. Queria que você abrisse aí, que eu estou impossibilitado aqui hoje. Amém. Pelo menos com a Bíblia, mas o versículo tá na cabeça aí. Atos capítulo 4, verso 31, né? Capítulo 4, 31? É isso, é Atos capítulo 4, 31, né? Olha o que a Bíblia vai dizer ali, glória a Deus, vai dar uma das capacidades que o batismo com o Espírito Santo tem, quando, além da pessoa ser avivada, ela vai ser avivada para um propósito. Exato. Então, quer dizer, Deus não te aviva simplesmente para você ser. Não, Deus te aviva para você fazer, para você realizar, ir em busca. Exato. É? Então, vamos lá. Se quiser trabalhar o texto, pode trabalhar. Vamos ler aqui. Veja bem aí. Enquanto 4:30, é isso? É 4:30, 31, né? Pode ler tá. Aí o contexto. Enquanto estendes... desculpe, confundi aqui. Atos, né? Atos 4, 31. 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha só, eles precisaram receber para anunciar com ousadia, com poder. Um grande exemplo nós vamos ver na Bíblia, quando se cumpriu em Atos 2 lá, o cumprimento da promessa, a Bíblia vai dizer que Pedro levanta com tamanha autoridade. Meu Deus. Olha, o poder. E Pedro já teve a oportunidade de pregar antes. Exato. Enquanto andava com Jesus. Tinha essa experiência, né? E ele não tinha essa experiência pós-batismo com o Espírito Santo. Pós-batismo com o Espírito Santo. Ele prega e muitas almas se rendem a Jesus. Aliás, quando ele vem ali, Isaías, do Atos 2, ali, que ele é batizado, glória a Deus, né, que ele fala ali sobre ele é batizado, e aí a linguagem bíblica ali é a locução natural, ele fala na língua dos homens, porém a situação ali é espiritual, porque ele não sabia nem o que ele falava. Exato. Né? De uma maneira sobrenatural. Sobrenatural, glória a Deus, né, ali naquele texto ali, glória a Deus, há um sentido, glória a Deus, das línguas estranhas, e era alcançar os povos estrangeiros que estavam ali presentes, perfeito? Mas quando ele sai dali, ele sai com tanta ousadia, aleluia, que ele agora na primeira pregação ele ganha só 3.000 almas para Jesus. Olha a ousadia, né? A palavra ousadia e autoridade não está à toa ali, né? Eu não estou dizendo, amado, que alguém pode, que não é batizado do Espírito Santo, não prega com autoridade, Isaías, e não com ousadia, não é isso. Mas há uma ousadia extraordinária e espiritual, elevada, glória a Deus, de um nível, glória a Deus, mais
aprofundado pós-batismo com o Espírito Santo. Isso com certeza a Bíblia vai falar a todo tempo, que o contexto da Bíblia vai falar sobre, aliás, que esta palavra, línguas estranhas, vai estar inserida no texto ali, a ousadia, a intrepidez, né? Intrepidez. Eu, Jesus, eterno. Quase falei em língua aqui agora, né? Glória, irmão, podemos falar língua da emoção, né? Mas você veja que a autoridade, ela tá ali presente junto, né? Ela tá ali presente junto, glória a Deus, e Deus vem fazendo ali, glória a Deus, é necessário a igreja entender, através dos testemunhos de Atos, por um exemplo, ali, Cornélio, por exemplo, que é batizado, e toda a casa de Cornélio recebe o batismo com o Espírito Santo e a experiência de falar em língua. Depois a gente pode ler isso aí também. Então é interessante isso, né, Moisés? E o batismo, além de a gente usar essa expressão baptizo, e o fogo também, que o irmão falou no começo ali, a gente não tocou, o fogo é purificação, né? Olha só, viu? É purificação. Então Jesus batiza com Espírito e com fogo. O Espírito convence o homem e purifica o homem. Olha que forte isso. E purifica o homem. O que o fogo faz? O fogo, nem um micróbio resiste a ele. Nossa, o fogo, uma das coisas que me chama a atenção, irmãos, é que o aço, às vezes o aço não dobra de jeito nenhum. Tu quebra a mão tentando dobrar e não dobra, mas queima ele. Coloca ele no fogo forte mesmo, alto, para ver se ele não dobra. Aliás, o fogo destempera ele. Destempera para que esse processo venha a ser... E é interessante, Isaías do céu, olha só que extraordinário. Eu nunca vi alguém batizado com o Espírito Santo continuar sendo a mesma coisa depois dessa experiência. Exato. Você com 8 anos, você disse, não, Elton, nunca mais fui o mesmo. Né? Bom, eu quando fui batizado com o Espírito Santo, amado, né, eu nunca mais fui o mesmo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava ainda na prática pecaminosa, porém, na igreja eu abri meu coração, a palavra fez eu abrir meu coração, porque eu tinha os crentes como ridículo, como nossa, né, até um desgosto eu falar, a minha experiência de entendimento que eu tinha, glória a Deus, antes de ser evangélico. Então, eu entrei na igreja, né, 2 brincos na orelha, cabelo amarelo, né, aquela calça de rapper, né, porque eu cantava rapper e tal, com 18 anos de idade, entrei na igreja, não queria não queria estar na igreja porque eu queria, fui a convite da tia que hoje é minha esposa, mas lá era minha namorada. Nossa, como tem um pastor, gente. Aleluia, né? E quando eu entrei lá, o pastor pregando, glória a Deus, né? A palavra de Deus que a poderes me usou a penha, despedaçou o jugo da minha vida. Quando veio, eu estava lá na frente, aleluia, e algo se apossou de mim, um fogo entrou na minha vida, falei em língua estranha, irmão, olha, foi um extraordinário. Bom, eu entrei na casa da minha sogra chorando, com o olho vermelho, aleluia, falando mistério, glória a Deus. A minha sogra olhou para ele e disse, o que aconteceu com esse homem? Glória a Deus. A minha esposa disse, a minha esposa hoje, né, a Kelly naquela época disse, não, ele foi batizado com o Espírito Santo com fogo. Né? E aí os obreiros começaram a explicar a experiência, né, glória a Deus. Então é algo extraordinário, mano. Você que não é batizado com o Espírito Santo, que nesta noite, nessa palavra de Deus, você possa arder no teu coração, aleluia, busque a informação revelativa bíblica sobre esse assunto. Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Deus quer que você tenha essa experiência nova, que talvez você não tenha. É uma experiência nova para você, mas essa necessidade do batismo com o Espírito Santo é primitivo. Isso estava lá já na igreja primitiva, aleluia. Se você abrir a Bíblia, não é? No livro de Atos, você vai ver a experiência. O que significa Atos, irmãos? Né? Livro Atos de Atos do Espírito, né? O que o Espírito Santo direcionou a igreja a fazer. Olha aí. A partir do batismo, ali, do batismo com o Espírito Santo, a igreja foi impulsionada pelo Espírito Santo. E você vai ver que, olha só que forte, a partir do batismo, aqueles 120 que foram batizados, eles viraram o mundo de cabeça para baixo ou do modo original como deveria ser. Porque aonde eles iam, eles revolucionavam. Nossa. Eles revolucionavam. Por quê? Porque eles foram, uma das coisas que o batismo do Espírito Santo é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. Eu recebo o Espírito e eu ainda não sou cheio do Espírito. Agora eu fui batizado, eu sou cheio do Espírito. Até vou usar uma frase aqui de um homem, J.R. Williams, que ele diz assim: o batismo em água significa literalmente ser imergido na água, colocado embaixo dela ou até mesmo ficar ensopado nela. Nossa. Com efeito, ser batizado no Espírito Santo é ficar totalmente envolvido no Espírito dinâmico de Deus vivo e nele saturado. Verdade. Nossa. Nossa. Imergido em Deus. Imergido em Deus. Imergido em Deus, é uma experiência. E aí, a partir do batismo com o Espírito Santo, então, e não é o que a gente vai se deter aqui, mas eu vou falar. Então, a partir do Espírito Santo, ele manifesta o que? Os dons. A pessoa vai buscar, através do batismo com o Espírito Santo, pós o batismo com o Espírito Santo, a pessoa vai buscar o mesmo no batismo, ela pode ainda receber dons. Oh, glória a Deus. Boa definição.
mas sem o batismo não tem como receber dons. Dons espirituais, dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Glória a Deus. Moisés, vamos ao intervalo novamente. Além de... Então veja, irmão, pega aí, tá? O resumo desse bloco. O resumo desse bloco é o seguinte, ó. O Espírito Santo de Deus em ti te capacita a ser. Te capacita a ser. O Espírito Santo te batizando te capacita a fazer com ousadia. A fazer com poder. Poder. Amém? Fazer com poder. Amém, mas Dínamo, né? mais ou menos isso, Dinamite, né? explosão. Por falar em explosão, glória a Deus, que coisa maravilhosa, hein? Cristo, vida, aleluia, para o teu viver, amém? Que você possa respirar Cristo, gente, né? Que nós possamos nos deter nas coisas de Deus. Aleluia. O assunto hoje é batismo com o Espírito Santo. Agora veja Isaías, aleluia, me diga uma coisa. Bom, nós estudamos aqui levemente, glória a Deus, né? Sobre essa questão da necessidade da igreja ser batizada, tudo bem, biblicamente, né? A igreja, para aquilo que a igreja tem que fazer no mundo espiritual, ela precisa de revestimento, né? Então o Espírito Santo vem para, resumindo assim, né? Vem para capacitar a pessoa em ser aquilo que Deus quer que ela seja. Exato. E para fazer aquilo que Deus quer que ela faça, ela precisa de um revestimento. Ela precisa dessa plenitude, né? Que você usou essa palavra abençoada, né? Agora, Moisés, por que hoje, né, nas igrejas pentecostais, aleluia, se busca muito pouco sobre isso? Muito pouco essa experiência, né? A gente sabe que são vários problemas, várias dificuldades, né, que as pessoas têm, enfim. Mas o que o irmão exaltaria como primórdia no seu entendimento, glória a Deus, que faz as pessoas não buscar essa experiência aí que é válida pela Bíblia? Moisés. Preocupante, né, meu irmão? Porque a gente vai ver que em séculos passados a igreja se deparou com essa experiência. Nós vemos lá nos Estados Unidos, o movimento da Rua Azusa. Nós vemos antes do movimento da Rua Azusa lá, Charles Parham. Nós vemos também aqui no Brasil aqueles 2 suecos que vieram, e há quem não reconheça, mas foram precursores aqui no Brasil de um movimento pentecostal, de um movimento que cria nos dons, que cria nos dons espirituais, que cria no batismo com o Espírito Santo. Existia até umas 4 ou 5 que falavam assim, ó, a pregação deles era: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Verdade. Então era o que se pregava. Os anúncios mais importantes da Bíblia, né? Era o que se pregava. Como é que é? Vamos lá, repete aí como é que é. Jesus Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo e voltará. Verdade. Eram as grandes verdades que se eram pregado. 4 promessas bíblicas. Eram as grandes verdades que se eram pregado. O que acontece? Se chegou a esse ponto deles receber a experiência do batismo com o Espírito Santo, eles não eram de uma igreja que acreditava no batismo. Aí que tá, né? Eles não eram. Só que quando eles começaram a estudar as Escrituras, e quando eles tiveram a oportunidade até inclusive de conhecer alguém que estudou sobre o Espírito Santo e orientou eles foram impactados com aquilo. O próprio William Seymour, segundo alguns, ele era numa época da segregação racial nos Estados Unidos, em 1906, se bem me recordo, e o pastor Charles Parham começa a estudar sobre a experiência de Atos dos Apóstolos, uma igreja batista, se bem me recordo, tradicional, que não acreditava nos dons, que era cessacionista, né? Nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas, nós acreditamos na continuação dos dons, o batismo do Espírito Santo na atualidade. Então, ele tem aquela experiência e lendo as Escrituras, estudando sobre aquilo, ele foi buscar um pouco mais e ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí ele chega na igreja e ele teve a experiência de falar de outras línguas. E ele chega na igreja e ele prega sobre aquilo. E ele conta aquela experiência e muita gente lutou com ele. Mas aí o rapaz lá, o William Seymour, pega, se levanta, segundo alguns chegam e conversa com ele. Na verdade, pergunta, quase toda a congregação, isso aí. Quase toda. Porque saíram quantos de lá? Entendeu? Saíram quase todos. E aquele rapaz, que era um negro numa época de Verdade. segregação racial, ele chega diante desse pastor e pergunta, será que Deus tinha preconceito de batizar ele com o Espírito Santo? Porque ele acreditava. Jesus. E aí ele é batizado com o Espírito Santo. E olha que interessante, a partir do recebimento do batismo com o Espírito Santo, aquele rapaz revolucionou. E aí você não precisa entrar em detalhes, pesquisa aí sobre a Rua Azusa, sobre as manifestações que tinham lá, o poder que eles tiveram, o envio de missionários que eles tiveram. E até existe inclusive experiências, meus irmãos, que muitos movimentos que não acreditam nos dons, eles reconhecem algumas pessoas como referência intelectual para eles e desconhecem as experiências que essas pessoas tiveram, ainda que não com a nomenclatura pentecostal. Nós vamos ver John Wesley, nós vamos ver o próprio
o próprio Jonathan Edwards, pessoas que eles desconhecem que acreditavam nos dons espirituais, mas que está na cara, estudando a história deles, que eles foram batizados com o Espírito Santo, que eles tiveram a manifestação dos dons espirituais. Então, ao longo da história, a gente vai ver, e aí no Brasil vem aqueles dois suecos que chegam e são expulsos da igreja a qual eles vêm representar, porque eles acreditavam nos dons espirituais. E eles revolucionaram. E qual era o incentivo, meu irmão Elton? Era estudar sobre isso. Sobre salvação, sobre cura, sobre o batismo com o Espírito Santo e sobre a volta de Jesus. Maravilha. 4 temas necessários. Hein? 4 temas necessários, que estão muito claros na Bíblia. Então acredito que o grande problema de muitas pessoas não buscarem mais nas nossas igrejas pentecostais o batismo com o Espírito Santo é a falta do conhecimento acerca dessas verdades. Todo conhecimento das Escrituras são importantes. Não adianta a gente se voltar para um lado, e parece que muitas igrejas pentecostais quiseram se voltar para um movimento mais de pregar sobre Deus quer te dar e Deus quer fazer alguma coisa, do que você tem que buscar mais Deus, você tem que se santificar mais. Troca, né? Houve uma troca, né? Houve uma troca, uma inversão de valores. Então a gente não vê muitas pessoas buscando o batismo com o Espírito Santo. A gente não vê quase pastores, infelizmente, ensinando sobre os dons espirituais, o que a Bíblia fala sobre os dons espirituais, o que a Bíblia fala sobre a glossolalia, o que a Bíblia fala sobre o dia de Pentecostes lá, sobre aquele revestimento de poder, o que a Bíblia fala sobre capacidade, inclusive para ir evangelizar. Eu estava pregando um culto de missões, foi sábado agora que passou, e eu falei sobre as 3 missões da igreja. Preguei sobre missão e aí eu quis falar sobre as 3 missões da igreja. Em primeiro lugar, a igreja dela com ela mesma. Ela buscar edificação espiritual nela mesma. Glória a Deus. Aliás, em primeiro lugar, ela se colocar diante de Deus, aos pés de Deus, se prostrar diante de Deus, buscar mais de Deus, se aproximar mais de Deus. Em segundo lugar, ela com ela mesma, como assim, edificando uns aos outros, buscando em plena comunhão mais do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Terceiro lugar, depois que tu buscou isso, aí tu tem para ir. Olha aí. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, recebereis poder. Sequência, né? É uma sequência. Então, quer ser capacitado, tem que entender o que Deus fala sobre isso, sobre o poder de Deus que capacita para ir. Então eu acredito que o grande problema de não vermos mais, e isso é triste, meus irmãos. Eu sou líder de jovens no ministério qual nós fazemos parte. Irmão Elton também foi. E nós vemos que muitos jovens não são batizados com o Espírito Santo ainda. Alguns estão buscando, estão perseverando. Mas alguns, quando tu pergunta, e tu não está buscando o batismo com o Espírito Santo? Não. Talvez ele nem tenha desejo, né? Não tem uma chama assim, a gente fica preocupado. E essa chama vem da pregação. Da pregação. Essa chama vem da pregação. Olha, eu tenho muito... Eu sou radical nessas questões, porque eu acho que todo culto, a palavra deve indicar a direção para onde vai o entendimento. Eu tenho essa questão. Não, tá? com certeza. Então eu tenho uma grande implicação, tá? Pode ser que alguém me interprete que isso é humano, tudo bem, entendo. Mas eu tenho uma grande implicação de pessoas despreparadas no púlpito para pregar a palavra, tá? Eu sei que eu sou suspeito, entendeu, de falar isso, mas eu digo isso. Eu me preocupo com os ouvintes, porque a mensagem de Deus, a mensagem de Deus é como é que eu posso dizer? A mensagem de Deus é o acontecimento mais importante na face da terra. Exato. Meu irmão, meu Deus do céu. Então, a palavra, ela indica para onde o entendimento das pessoas devem estar guiado. Então, se eu não pregar, não ensinar sobre batismo com o Espírito Santo, sobre renovo espiritual, né? Eu coloco outras mensagens, né? Como maior necessidade, como, por exemplo, irmão Isaías, não, a necessidade de buscar as coisas desta terra, a Bíblia fala também sobre isso. Mas não é uma necessidade. Não é uma prioridade, né? Não é uma prioridade. Por quê? Porque ela não endossa a tua salvação. Jesus disse, né? Buscar em primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. E isso que a gente torna primeiro, glória a Deus, como a minha satisfação, Deus torna por segundo. Porque a satisfação de Deus deve estar em primeiro lugar e em segundo lugar a minha satisfação. Então Deus, ele vai cumprir aquilo que nós precisamos em busca, quando a gente, no sentido de necessidade, né? Para que a gente viva nessa terra, glória a Deus, e ainda ele diz que nós não devemos andar ansiosos, mas buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então eu acredito, amado irmão Isaías, passando de volta aqui, porque na verdade eu quero mais que tu fale e ouça, mas o senhor vai falando aqui, me vai aguçando, que há uma grande necessidade hoje dos pastores, dos pregadores, né? Ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo, o renovo, não só isso, mas falar também da vinda de Cristo, por exemplo, né?
A vida de Cristo. Exato. A vida de Cristo. Olha, hoje poucas pessoas também falam do inferno. É só um exemplo de que esse tipo de mensagens, né? De falar do inferno, por exemplo, é um dos temas que eu também quero trazer aí mais pra frente. Nem do céu se fala Nem do quase. céu se fala quase, imagina do inferno, né? Preocupante. Ah, né? vai assustar as pessoas vão ter medo de Deus e tal. Mas, meu querido, essa é a ideia bíblica mesmo. Essa é a ideia, olha, se alguém for salvo por medo de Deus, vai descobrir que lá na verdade, lá quando ele for salvo, aleluia, que ele se encontrar com Jesus, que ele não precisava ter medo. Porque o crente, né, as pessoas não é para ter medo de Deus, mas o inferno é uma realidade. E se olhar por esse ponto, Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Olha aí, ó. Isso é uma baita verdade. Grande Por que verdade. será? Porque ele se preocupava às vezes, né? Porque então hoje a mente das pessoas está muito solta a si mesmo. Não, nós temos que prender a mente da igreja, dos nossos visitantes, naquilo que Deus prioriza como importância bíblica. Que vai trabalhar na salvação, na maturidade espiritual. Entre elas nós estamos exaltando hoje, glória a Deus, o batismo com o Espírito Santo, gente. Exatamente. Não é? O batismo com o Espírito Santo. É, um valor que parece que meio que está se perdendo. Porque a gente vai ver, a gente vai olhar com os tempos que foram se passando. Parece que nesse quesito de buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, se colocasse num gráfico, eu creio que esse gráfico ele não ia subir, ele ia descer. Então a pessoa se converte hoje e parece que ela não é estimulada, porque o novo convertido ele vem com sede daquilo que tu der para ele, vai ter mais sede. Quanto mais se tu falar do batismo com o Espírito Santo, Mas ele vai querer, ele vai buscar. Se tu disser para ele, vive no monte Extraordinário. chorando de madrugada, ele vai orar e vai viver buscando. Então, eu vejo que falta princípios, valores sobre isso, como os dons mesmo. Os dons a gente vê, parece meio que sumiram um pouco da igreja, assim, a gente não vê. Por quê? Se os dons são para a igreja, o livro de Atos, ele não encerrou ainda. Já parou para notar que o livro de Atos, ele não tem um final? Porque ele continua ainda. A gente vive ainda os atos do Espírito Santo, a continuação com dos certeza, atos do Espírito. Então, o livro de Atos, ele ainda não fechou. glória a Deus. Então, Pode concluir, irmão. Pode então concluir. vejo, meu irmão, e é preocupante essa questão de não buscar, sendo que a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, ele disse enchei-vos do Espírito. E o verbo no imperativo, enchei-vos, indica que é uma ação que pode ser e deve ser feita continuamente por nós. É Deus que efetivamente nos batiza, mas somos nós que buscamos isso, Oh, aleluia. cooperando com o Senhor para que o seu Espírito tenha domínio sobre a nossa Olha aí. natureza carnal. Meu Deus do céu. Por quê, meus irmãos? Porque o que acontece? E o irmão Elton estava dizendo, as pessoas buscam outros valores porque não buscam o primeiro. E Jesus disse, buscar primeiro. Por que buscar primeiro? Então eu não posso buscar, meu irmão. Não posso orar por minha profissão, não posso orar por algo que eu quero. Pode, mas tu busca primeiro a Deus e tu se aproxima primeiro de Deus. Porque quando tu buscar estar diante de Deus, quanto mais cheio e mais próximo do Aleluia. Espírito Santo você tiver, você vai pedir como Deus quer que você peça. Olha aí, viu? Porque Jesus disse assim, ó, pedi e não receber, por quê? Porque mal. pedi mal, vocês não sabem como pedir. Vocês não sabem como pedir. Agora eu me aproximo de Deus quando o meu pedido sair dos meus lábios, ele vai sair direcionado pelo Espírito Santo. E eu vou obter resposta naquilo que eu pedi. Então, em primeiro lugar, o reino. Em primeiro lugar, aquilo que Deus disse que é promessa para mim. O que Deus me prometeu? Deus me prometeu que enquanto eu ando aqui, enquanto eu estou aqui como alguém que faz parte do reino de Deus, aonde eu estiver, o reino de Deus está estabelecido. Está estabelecido o reino de Deus. E no reino de Deus, a vontade de Deus é perfeita. E na vontade de Deus perfeita está todo o escopo bíblico que fala sobre cura, que fala sobre o batismo com o Espírito Santo, que fala sobre regeneração, que fala sobre salvação, que fala sobre poder para ir ao perdido e resgatar ele do fundo do inferno. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Então eu vejo que há uma necessidade de se ensinar primeiro, sobre a pessoa do Espírito Santo. Às vezes vão falar do Espírito Santo, mas não mostra o que a Bíblia fala do Espírito E Santo. Isaías falar do Espírito Santo, é interessante isso aí, irmão. Porque falar do Espírito Santo é algo simples. É? Você já viu isso? A Bíblia deixa bem É claro algo sobre simples. ele ali. É algo simples. Mas aí parece que é mais fácil falar como alguns, não vou citar nome porque pode ter alguém ouvindo, mas alguns que dizem que o Espírito Santo é uma força. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo convence o homem. O Espírito Santo guia o homem. O Espírito Santo consola o homem. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade na mesma essência de Deus e de Jesus. O Espírito Santo veio e é tão profunda a importância do Espírito Santo que depois que a igreja for arrebatada, aleluia, o Espírito Santo também será tirado juntamente com a igreja. E aí o anticristo se manifesta. A Bíblia diz que quem detém o anticristo é o Espírito Santo. Então,
Falta um conhecimento acerca de quem é a pessoa do Espírito Santo. De quais são as características do Espírito Santo, até de Deus, né? A gente fala do Espírito Santo, até do Pai, até do Filho se fala muito pouco. Valores que a gente tem perdido. Valores que a gente tem perdido. Então como alguém vai buscar? Tu sabe que desconhece essa importância. É tão cacuete isso. Isso é coisa de pregadora, mano. Mas é que nem eu creio. Eu creio assim. Agora na escola bíblica lá, da EBD, agora no domingo de consagração, que nós estávamos lá na igreja, eu estava falando sobre isso, irmão. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Exatamente. Porém, aquilo que a Bíblia diz, eu não posso omitir. Perfeito? Porque ela é a palavra de Deus quando ela é expressada com a verdade que ela mesma se responsabiliza. Então eu não posso querer, glória a Deus, que a Bíblia fale aquilo que eu quero dizer. Não, eu falo, glória a Deus, aquilo que a Bíblia quer dizer. Exatamente. Não é a Bíblia que fala o que eu quero dizer, eu falo o que a Bíblia diz. Então eu não posso doutrinar a igreja, glória a Deus, e trazer ensinos para a igreja, glória a Deus, que não correspondem com a Bíblia. Mas se a Bíblia diz que é importante, nós temos toda a igreja, temos todos os atos dos apóstolos ali, nós temos toda a experiência bíblica, por que nós vamos achar que nós somos melhores do que aquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo? Não, a Bíblia ensina. Então há uma grande necessidade, glória a Deus, você precisa entender isso, vá para o seu pastor, pede para ele, pastor, que negócio é esse de batismo com o Espírito Santo? Que negócio é esse de falar rajada de língua estranha? Não é? Meu irmão, tem tantas coisas pra gente dizer, né, Zezinho? Nós não vamos conseguir, glória a Deus, dizer tudo nesse programa. Então nós vamos fazer um intervalinho e daqui a pouco nós estamos de volta em nome de Jesus, amém? Deus, hoje o assunto, glória a Deus, foi sobre batismo com o Espírito Santo e a grande necessidade que a igreja tem de ser avivada pelo Espírito Santo. É isso aí, meus irmãos. Precisamos da Shekinah de Deus, do poder, da plenitude, dessa segunda experiência, glória a Deus, pós-morada do Espírito Santo na nossa vida, como tem exaltado nosso irmão Isaías. Olha, eu quero deixar o irmão Isaías fazer o fechamento. Temos, aleluia, 5 minutos, glória a Deus, o irmão tá com a palavra em 5 minutos. Gostaria que o irmão até focasse o horário ali, me desse 1 minuto para terminar bem em cima, pra gente dar exemplo pro diretor hoje, né? Eita, glória, né? Hoje isso é eterno, né? Mas, irmão Isaías, teu fechamento geral aí, né, sobre a questão, então, da necessidade que a igreja tem de buscar aí a realidade dessa segunda bênção, batismo com o Espírito Santo, e também o porquê que muitas pessoas, né, dando um resumo aí, porque muitas pessoas hoje não buscam o batismo com o Espírito Santo. Irmão Isaías, eu quero também agradecer a oportunidade do senhor ter estado conosco, ainda está, né, mas ter estado conosco aí, em nome de Jesus, sabendo que o irmão aí tem várias atividades aí espiritual no reino, e tem se dedicado para estar aqui nesta noite conosco, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, fazendo o fechamento do irmão Isaías de tudo que foi considerado até agora. Amém, amado? Glória a Deus. Então, o texto que mais me demonstra isso na Bíblia, a importância, a necessidade e por que muitos não buscam, está em Atos dos Apóstolos 19, capítulo 19. A Bíblia diz que antes de Paulo, Apolo havia pregado em Éfeso e havia ganho muitos discípulos. Apolo era eloquente, tinha uma sabedoria extraordinária, era um homem muito sábio, era um homem que recebeu Jesus, mas que desconhecia o batismo com o Espírito Santo. Olha só. Alguém que conhecia o batismo, porque foi batizado por João e conheceu com certeza o batismo de Jesus, o batismo com o Espírito Santo, não pregou acerca do batismo para Apolo. E Apolo, com a sabedoria e a qualidade que ele tinha, ele saiu pregando Jesus e ele ganhou almas. E a Bíblia diz que quando ele revolucionou lá, só que ele não tinha o poder que podia fazer como Paulo fez. Paulo foi extraordinariamente usado lá porque ele tinha o batismo com o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo chega lá, conhece 12 discípulos de Apolo e pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês foram batizados? Ele está falando sobre o batismo do Espírito Santo. Ele diz: fomos batizados no batismo de João. Nem sequer ouvimos falar o que é isso. Meu Deus, que testemunha. Olha só, Apolo, não foi culpa dele, ele não conhecia. Ele não conhecia, ele fez o melhor que ele podia com aquilo que Deus deu para ele, mas ele desconhecia a importância disso. Paulo conhecia a importância, e Paulo chega, prega para eles, e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então o que acontece? Você precisa entender o que as Escrituras falam sobre isso, buscar mais de Deus, pede para o teu pastor, pede para o teu professor de escola bíblica dominical. Se ele não souber, procura a gente, procura o Elton, procura o Isaías, tem meios de comunicação. Nós estamos constantemente trabalhando com o ensino. Mas procure aprender sobre isso. E busque o Espírito Santo. É muito importante. Você pode até ser sucesso como Apolo. Pregar e almas se converterem. Mas Deus quer te dar muito mais. Ele pode até perguntar assim, ele pode até questionar assim, né? Mas eu já faço. Não, tudo bem. Apolo também fazia. Glória a Deus. Mas com o batismo do Espírito Santo você faz mais.
Tanto que Você faz mais. se não fosse tão importante, Paulo teria chegado lá, nossa, Paulo fez um baita trabalho. Tá bom, Paulo. Tá ótimo assim. Não tá ótimo, falta alguma coisa ainda. Glória a Deus, eu passo a palavra então Glória a Deus. pro irmão Elton. Muito bem, olha só, meus queridos amados irmãos, estamos chegando aí ao nosso término da programação, né, do nosso programa Rema na Rádio Vitória 102.9. Queremos agradecer, glória a Deus, ao vivo e a cores para aqueles que nos acompanham pela mídia social, né, pelo Facebook. Queremos agradecer, sim, meu irmão, né, a oportunidade, né, que o nosso diretor nos abriu novamente para que o Rema voltasse. Graças a Deus, né, graças a Deus por isso, quero exaltar a Deus por isso, né, na vida do nosso irmão Vanderlei, porque a gente sabe, irmão, que a palavra de Deus, ela é provocante às vezes, né? Mas ela não tem intenção de provocar ninguém. É a natureza humana que às vezes se sente provocado por ela. E essa palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, não é o trabalho do Rema, não é, nunca será ofender ninguém. Glória a Deus. Deus o livre, irmão Isaías do céu. Deus livre, né? Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Agora me lembrei Sim, que a senhor. irmã Glória Meirelles, ela pediu oração. E aí, vamos orar por ela. Ela bota específica alguma coisa aí? Não, ela não colocou nenhum assunto. Então vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença. Deus, Queremos Senhor. agradecer a oportunidade, Deus, Muito obrigado. de ter estado aqui, Senhor eterno, com a tua igreja. Sim, com a tua igreja. Pessoas, Senhor, que talvez nunca te ouviram. Aleluia, Senhor. Ligando o rádio agora, na 102.9, ou acionando na mídia social as pessoas, Senhor, sentindo a tua graça. Sentiram, Deus, o teu poder, pessoas que estiveram conosco no Facebook. Aleluia, nós queremos, Senhor, pedir a tua bênção. E que essas pessoas possam sentir a necessidade, Deus, do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, Deus, o desenrolar, Deus, de Israel, do ministério. Aleluia, pessoal, Deus, de Israel, possa ter, aleluia, Senhor, como enfatização, Senhor, o batismo com o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite possa arder na chama dos obreiros, esses que nos ouvem, Senhor, através da via rádio. Aleluia, Senhor, através da frequência 2.9, que eles possam, Senhor, sentir o grande impacto do Espírito Santo. Ó Deus, a grande necessidade, o grande trabalho que nós temos, Pai, de evangelizar a sociedade, de avivar a igreja para essas últimas horas. Aleluia, onde o mundo, a carne, aonde o diabo se levanta contra a tua igreja. Mas a Bíblia diz que as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Portanto, Senhor, a igreja que está avivada, aleluia, a igreja que desce na casa do oleiro, aleluia, para receber, Senhor, a porção dobrada, aleluia, para ser um vaso novo nas tuas mãos, aleluia, esta igreja irá testificar nesta última hora. E é por isso que nós te pedimos, aviva, Senhor, tanto esta rádio, aos que estão presentes, levando a tua palavra, que o Senhor glorifique o teu nome e que todas as coisas sejam feitas e realizadas para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus nós queremos agradecer então a oportunidade. Obrigado, viu, Isaías, em nome de Jesus por ter estado conosco, amém, mano? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, eu que agradeço. Glória a Deus. Então, obrigado. Em nome de Jesus, vamos deixar, né, esse fechamento aqui com o Jair Bonfim. Vem com teu fogo, amém? Um abraço, em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos. Até a próxima segunda-feira, às 20 horas. Deus abençoe a todos.